Olá, boa noite. Hoje é dia de abertura da disciplina 28, Gestão Curricular, do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. Estamos aqui com o professor Sebastião de Souza Lemes, que é o nosso professor autor da disciplina. Obrigado por ter vindo, professor. E o professor Sebastião, ele vai responder também as questões dos alunos. Quem tiver questões pode mandar, que ele vai responder as questões enviadas pela internet. Professor, nós estamos chegando agora no finalzinho do curso e chegou a sua disciplina, que é de gestão curricular, né? Por que é importante o aluno de pedagogia aprender gestão curricular dentro desse curso de graduação? Essa gerência de currículo não é uma coisa exclusiva do diretor da escola? Bom, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite para eu estar aqui. Quero dizer boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Meu pessoal de Araraquara, que eu não posso deixar de falar deles, espero que estejam lá também nos assistindo aqui. E é fundamental essa questão que você coloca sobre essa questão da gestão do currículo. O currículo é uma questão muito difícil de ser discutida no âmbito do cotidiano da escola. Currículo sempre foi, desde que se tem conhecimento do desenvolvimento dessa área na escola até os dias de hoje, uma questão extremamente voltada para a organização de uma grade hierárquica de disciplinas ou conteúdos. Não se teve muita preocupação em ir mais fundo nisso. Essa é uma questão que precisa ser colocada para os professores, para os gestores, para os diretores de escola. É preciso que eles comecem a entender que o currículo é mais do que essa estrutura de disciplina e conteúdo hierarquizado. O currículo é toda uma trajetória de formação que os alunos precisam ter claro e precisa ser disposto para eles de uma forma adequada. Isso é objeto de estudo. Isso é objeto de ajuste, isso é objeto de reflexão em profundidade para que se possa ter as condições adequadas para que essa trajetória de formação, de fato, seja satisfatória. Não é só organizar a hierarquia de disciplinas e carga horária. Portanto, isso é uma tarefa de todos os envolvidos com a educação. E qual que é a sua definição de currículo para a disciplina? Porque ao longo do nosso trabalho, inclusive na produção dos vídeos da D28, nós fomos perguntando para os professores que nós encontramos nas escolas e a gente ouviu várias definições de currículo, né? Parece que cada um tem uma definição de currículo. Qual que é a definição que vai ser trabalhada? Olha, é muito importante essa pergunta que você me diz. Pelo simples fato de que o currículo acabou sendo, de fato, uma situação onde todos podem opinar ao seu modo, porque sempre foi uma concepção bastante vaga, uma concepção, eu diria, do meu ponto de vista hoje, quase vazia de currículo. Então, existe uma miscelânea de conceitos e fundamentos que diz que currículo é isso, currículo é aquilo. Existe a vertente X que diz que o currículo deve ser de uma forma, existe uma vertente Y que diz que é de outra forma, e isso depende muito da formação, da trajetória teórica de cada um para se assumir de fato uma postura em relação ao currículo. Mas essa concepção, que de certa forma eu passei por ela na fala inicial, é fundamental, né? Currículo, a concepção mais adequada de currículo, ao meu ver hoje, é uma trajetória de formação, né? É todo um conjunto de fatores que vão ter uma influência direta ou indireta sobre a formação de quem passa pela dimensão de escolarização. Currículo é trajetória de formação. Quando você considera o currículo nesse sentido, você consegue jogar um pouco de luz sobre tudo o que está acontecendo na formação daquele que passa no processo de escolarização. E essa concepção de currículo, ela muda ao longo do tempo também, né, professor? Se nós estivéssemos falando poucos anos atrás, seria uma outra concepção de currículo. Com toda certeza, com toda certeza. O currículo, como várias outras situações do processo de escolarização, ele tem que atender às demandas do seu tempo, né? O currículo surge na história de uma maneira e ele precisa atender às demandas do seu tempo. Quando eu falo dele atender às demandas do seu tempo, eu estou dizendo hoje o seguinte: nós temos uma demanda para a escola hoje que eu chamo de escola democratizada, que é a demanda de que todo cidadão tem o direito de passar pelo processo de escolarização.
E esse processo de escolarização tem que lhe satisfazer uma série de necessidades e exigências. O currículo hoje, ele não pode mais ser assumido como o currículo de 15, 20 anos atrás. Há 15, 20 anos atrás, nós tínhamos sim uma possibilidade de exclusão de pessoas, nós tínhamos uma possibilidade de que algumas coisas no currículo poderiam ser colocadas independente de quem fosse a clientela. A prioridade e a perspectiva do currículo era voltada para o ensino, hoje precisa ser voltado também para a aprendizagem, né? Então são inúmeras situações que a circunstancialidade e a trajetória histórica, e eu diria não só histórica do ponto de vista educacional, político, institucional, mas também local, regional, né? Dos modelos e dos modismos, né? O currículo precisa estar atento a essas situações porque ele vai precisar se ajustar. Enquanto trajetória de formação, ela não pode ser uma trajetória de formação exclusivamente conflituosa. Ela tem que, no máximo, se harmonizar, ela tem que ser harmoniosa com uma série de interesses, necessidades e precisão que existe no cotidiano escolar e na escolarização. O senhor diz que não pode haver, que ela tem que ser harmoniosa, não significa que não vão, né, haver conflitos dentro da escola, mas que isso, na gestão do currículo, ela tem que ser harmoniosa. Certo? Harmoniosa democraticamente. Quando se coloca harmoniosa democraticamente, nós estamos dizendo claramente que as contradições inerentes ao debate democrático vão fazer parte seguramente. Professor, e como é que foi preparada a disciplina? Quais conteúdos que os alunos vão lidar ao longo dela, ao longo da D28? Essa disciplina foi pensada para atender os nossos alunos que se colocam como uma clientela diferenciada do que nós temos tradicionalmente na universidade, né? Os nossos alunos são nossos colegas, nossos alunos são professores da rede, são profissionais, são pessoas que estão no dia a dia desenvolvendo uma série de competências e habilidades que muitas delas nós nem conhecemos, mas eles têm e elas são necessárias para esse dia a dia. O nosso caderno foi pensado principalmente no perfil da forma como nós temos os nossos alunos, né? Esse perfil dos nossos alunos me deu a possibilidade, já que eu acompanho o curso desde o início, de entender um pouco melhor como eles se relacionam com o conteúdo específico, né? Então, a disciplina foi pensada, primeiro, numa perspectiva altamente reflexiva, em cima de fundamentos e conceitos de currículo que muitos deles ainda não têm. Seja porque não tiveram oportunidade de estudar em outras áreas, em outros momentos, seja porque dentro do curso que fizeram não havia essa prerrogativa e eles estão tendo que lidar com isso no dia a dia. Então há uma preocupação, primeiro, de mostrar uma trajetória do currículo e as influências que ele sofreu ao longo do tempo, principalmente no Brasil. E possibilitar, a partir de um texto meu mesmo que está no caderno, né, a eles que eles façam algumas reflexões pertinentes a esses conceitos, principalmente no sentido de adequar e atualizar esses conceitos. O segundo ponto, trabalhado no caderno, foi um momento em que eu pensei que eles precisariam vivenciar e visualizar uma condição cotidiana de trabalho. Então, em vários momentos, nós temos atividades que serão atividades avaliativas e que eles irão extrair esse material da avaliação do cotidiano deles, no dia a dia de trabalho deles. Então, é um momento em que, a partir de uma reflexão teórica, eles vão poder analisar e discutir isso do ponto de vista prático no dia a dia deles, junto ao projeto político-pedagógico e tudo mais. E o terceiro momento, estabelecer uma relação mínima, né, da estrutura curricular, as possibilidades que ela tem e os usos de indicadores educacionais, que é uma coisa relativamente nova no sistema educacional brasileiro. Para entender um pouquinho essa terceira etapa, como é que eles vão fazer uso dessas informações, por exemplo, dessa parte mais que é ligada à avaliação? Veja, essa situação, por ser uma situação muito nova, ela não tem uma receita pré-estabelecida ou alguma coisa, faça isso que isso vai dar certo, não. Primeiro nós vamos entender exatamente
um contexto no qual essa questão dos indicadores se apresenta. Precisamos entender o conceito de indicador. Indicador não é um número simples. Indicadores são números densos, né? São elementos extremamente densos. É preciso entender o que aquilo significa. E eles indicam. Não se sabe exatamente o que, nem para onde. Então, nós precisamos saber algumas informações dessa situação, procurar analisar, compreender os indicadores e, a partir daí, olhar para dentro dos momentos que esse indicador sugere que há algum problema e analisar isso dentro do projeto pedagógico e da estrutura curricular que se apresenta. Então, essa relação estrutura curricular, projeto pedagógico, indicadores, são objetos de reflexão permanente nesta harmonia democrática que eu me referi agora há pouco. É dessa forma que precisa ser feito. Não há uma prática considerada válida, não há uma prática considerada perfeita, não há uma prática que você possa dizer, faça isso que está certo e vai continuar dando certo. Não. É objeto da reflexão. A complexidade do cotidiano atual da escola impõe que todos vão para dentro dessa complexidade, tragam os conhecimentos, façam as reflexões e os debates e, principalmente, se aprenda com essa complexidade da realidade escolar. Professor, a primeira etapa que o senhor falou que os alunos vão passar, que é justamente se debruçar sobre os conceitos que estão no seu texto, né, que é o texto Currículo para a Escola Democratizada, né, das pistas históricas, as perspectivas necessárias. O senhor, inclusive, ainda fala dessa questão da escola democratizada, né, do currículo ser pensado em cima da escola democratizada. Mas tem uma outra reflexão importante também no texto, que é essa oposição entre o multiculturalismo e o etnocentrismo, que também foi, inclusive, tema de um dos vídeos, né? A escola de São Paulo hoje é uma escola mais multicultural? Olha que coisa importante que você acaba de colocar na sua pergunta, né? A escola paulista, ela é uma escola multicultural. A escola brasileira é uma escola multicultural, né? A escola brasileira, né? A escola paulista também, né? Mas a escola brasileira é multicultural. A sociedade brasileira, ela é multicultural, né? Todos os esforços que o multiculturalismo fez na Europa para contestar o etnocentrismo, a visão etnocêntrica, né? O poder etnocentrado, né? Aquela questão de que você tem no conhecimento pronto e acabado europeu uma visão de coisa certa, né? Como eles denominavam, conhecimento universal, né? Isso lá havia essa situação muito clara e os esforços eram necessários nesse sentido, né? O Brasil não precisa desse esforço. O Estado de São Paulo não precisa desse esforço. A nossa sociedade, ela é multiculturalista, né? Nós só precisamos aprender a conviver com essa realidade multicultural, né? E deixarmos de ser etnocêntricos, deixarmos de ter essa concepção etnocêntrica tomar conta da nossa mentalidade, né? A questão é que no Brasil, mais especificamente no Estado de São Paulo, né? Nós temos que lidar de uma forma mais clara com a diversidade, né? Então, hoje, a multiculturalidade sempre esteve dentro da escola, né? Hoje, o que nós precisamos é ir um pouco além da multiculturalidade, né? Nós precisamos enxergar um pouco melhor a diversidade. Nós precisamos aprender a lidar com a diferença. E essa não faz parte da nossa mentalidade, nem brasileira, nem paulista. Isso tem que estar no currículo de alguma maneira, né, professor? Isso precisa estar presente no currículo, pelo menos como objeto de reflexão permanente. Mas se tiver alguma coisa da prática que possa ser implementado ali na relação direta do cotidiano, melhor ainda. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos com a abertura da disciplina 28, Gestão Curricular, do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. Mandem suas perguntas para o professor Sebastião, que ele vai responder já já. Até breve. Olá, estamos de volta com a aula de abertura da disciplina 28 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, Gestão Curricular. Agora o professor Sebastião de Souza Lemes vai responder as perguntas que os alunos enviaram pela internet. Professor, nós temos algumas perguntas aqui de alguns polos. E a primeira, a gente até tratou um pouquinho disso no primeiro bloco, que foi a questão das avaliações externas, né? A aluna Ana Paula Emílio, do Polo da Barra Funda, ela pergunta o seguinte: por qual caminho trilhar
para pensar uma gestão democrática do currículo em relação às avaliações institucionais externas? Olha, Flávio, eu poderia dizer para a Ana Paula, sim, né, que eu gostaria imensamente de ter uma resposta muito pronta para dizer para ela, faça isso e vai dar certo, né? Mas eu preciso esclarecer o seguinte, olha, Ana Paula, o caminho é esse que nós estamos tentando colocar na disciplina. Nós precisamos entender o seguinte, as avaliações externas, elas não estão aí por acaso ou porque alguém acha que vale a pena ter. Não, elas estão aí porque elas são necessárias, né? E nós temos as avaliações externas das instituições educacionais há muito pouco tempo, né? Há pouquíssimo tempo. Elas surgem por força de lei da LDB, né? Como vocês sabem disso, né? E dentro dessa perspectiva da LDB, há uma responsabilidade dos poderes públicos, das instituições públicas, em que elas disseminem informações sobre a qualidade da educação que está sendo oferecida, né? Então, hoje, eu diria primeiro assim, nós precisamos aprender a lidar com os indicadores. Precisamos aprender a lidar com os indicadores. Não estamos ainda lidando muito bem com ele. Quando eu digo não estamos lidando, eu não estou dizendo só eu, você e alguma outra pessoa, não. Nós, em geral, muitos dos que escrevem sobre o assunto, debate, também não estão lidando de maneira adequada com ele. Então nós precisamos primeiro entender isso. E o segundo ponto é nós construirmos esse diálogo, né, entre o resultado de uma avaliação externa, as proposições de avaliações internas, as condições estruturais e curriculares que nós temos e a questão específica daquilo que nós já debatemos imensamente no projeto político-pedagógico da nossa unidade escolar. E vemos o que é que está acontecendo ali, né? Para isso é necessário um esforço conjunto das pessoas. Não dá para sentar e pensar isso de maneira individual, sozinha, isso não funciona. Nós temos que discutir. E discutirmos abertamente, né? A reflexão precisa ser aberta, né? Qualquer reflexão que tenha parâmetros limitadores, seja porque eu não estou bem, seja porque eu não gosto do número, seja porque eu não aceito o resultado, vai interferir. Se nós entendermos exatamente a dimensão dos indicadores e tivermos condição de colocá-lo no debate sobre o nosso projeto político-pedagógico, para que nós possamos fazer ajustes naquilo que precisa ser feito, nós precisamos atender às demandas da sociedade na qual nós trabalhamos. Então, nós estaremos fazendo um trabalho extremamente adequado com os indicadores vindos da avaliação externa. Inclusive considerando os indicadores, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, né, professor? Porque ela diz, inclusive, que existe uma certa desvalorização, não sei se ela é uma professora da rede municipal, mas uma certa desvalorização no índice municipal para a gestão do currículo, né? Sim, tem que ser considerado, quando você trabalha com indicadores, veja, por nós ainda estarmos um pouco amadores no trato com essas questões de indicadores, né? Nós ainda não conseguimos enxergar toda a densidade que os indicadores têm. Nenhum indicador é um númerozinho simples como qualquer coisa, né? Eles são números densos, eles trazem muita coisa ali dentro. Nós precisamos explorar essa densidade. E se nós não olhamos ou nós não aceitamos o índice municipal, nós já estamos fazendo alguma coisa inadequada. Nós temos que enxergar todas as dimensões. E eu diria mais para a Ana Paula, viu, Ana Paula? Temos que considerar os índices internos da sua escola também, né? Você tem que ter esses indicadores internos na sua escola, na sua unidade. E através deles você lidar com toda essa relação dinâmica que você pode construir a partir dessa analogia, dessa interpretação e das informações que você retira dali. Aproveitando pegar um gancho, professor, existe uma escola que inclusive foi tema de um dos nossos programas da série Direções, né, que é o título Escola Sem Muros, né, que foi uma diretora que resolveu, ela chegou nessa escola e não tinha nenhum pensamento voltado para o currículo específico. Na ausência desse pensamento, ela impôs um jeito de trabalhar. E nós mostramos isso, quem quiser até pode procurar no nosso site, esse programa está lá. É um jeito de trabalhar que misturava alunos de classes diferentes e de anos diferentes numa mesma sala, né? Ela acabou impondo isso e os resultados nas avaliações externas foi bem positivo. Ela conseguiu
um acréscimo ano a ano e uma nota relativamente razoável. Agora eu pergunto para o senhor, essa gestão democrática, quando ela parte, por exemplo, de uma coisa que é uma imposição de uma diretora, ela também, quando ela funciona, como é que fica? Olha, essa é uma outra questão muito importante de nós entendermos. A gestão democrática impõe que você se abra para uma discussão, para uma audição, para que você tenha uma percepção de realidade que não seja só sua, ela precisa ser do contexto. Você pode ter muito boas intenções, ser pessoa competente, ser uma pessoa envolvida, fazer com que o trabalho dê certo, mas a gestão democrática, ela tem sim algumas regrinhas básicas, né, que é a visão de participação. Então, tirando essa questão dos pré-requisitos que a gestão democrática impõe, né, é necessário que se discuta algumas coisas e, às vezes, você toma para si a responsabilidade de determinados atos, né? Isso pode funcionar e pode não funcionar. Se não funcionar, você vai ter problemas, obviamente, e todos irão ficar contra você. Se funcionar, né, você tem que analisar com muita cautela qual é a dimensão da funcionalidade disso, até onde funciona, né? Numa escola, você juntar pessoas de diferentes níveis ou diferentes idades, dependendo do tamanho, da complexidade, da forma como essas pessoas vindas de comunidades diferentes se relacionam e tudo mais, traz um adicional de complexidade para você lidar com ele. Então você tem que ter muita segurança do que está sendo feito, você tem que contar com uma rede estrutural de apoios imensa, que muitas vezes você não consegue exatamente por não ter discutido o assunto de forma a priorística, por você ter definido que aquilo deveria ser assim. Eu acredito que a professora, a diretora, a coordenadora que fez isso tenha seus méritos, mas seria muito importante que ela ficasse muito atenta a isso. Porque num momento que algumas variáveis não tiverem mais sobre o controle e o domínio dela, ela pode ter alguns problemas sérios. Tá? E hoje na escola problemas sérios já tem bastante. Melhor não criar mais nenhum. Sem dúvida. Professor, vamos até acelerar um pouquinho para ver se a gente consegue fazer todas as perguntas que chegaram. Chegaram algumas perguntas agora. O aluno Fábio Bezerra, do Polo de Sorocaba, ele pergunta como articular o percurso de formação individualizado, aí ele faz uma citação do Philippe Perrenot, na construção de um currículo menos etnocêntrico, diante dessa hegemonia que a gente já comentou, das avaliações externas. E ele pergunta ainda se ainda tem alguma indicação por parte da sociedade brasileira, se isso pode ser superado de alguma maneira. Sabe, é importante discutir um pouco essa questão sua. As questões sobre currículo, ela nem sempre dá para ser muito sintético na resposta. E eu sou uma pessoa meio prolixa naturalmente, eu acho meio complicado sintetizar as coisas. Mas é importante dizer o seguinte, primeiro para esse nosso aluno, que é o seguinte... os itinerários propostos pelo Perrenot, né, são construções individuais do aluno, né? O aluno vai construir esse itinerário independente do que nós fizemos. Nós não temos assim grandes controles sobre como isso acontece. Então nós precisamos analisar claramente como é o funcionamento disso no conjunto das ações dos alunos ao construir as suas trajetórias internas para que ele possa entender o que está acontecendo e desenvolver satisfatoriamente a sua aprendizagem. É meio complicado nós misturarmos essas coisas, né? Os itinerários que cada aluno constrói para si é uma construção interna dele, né? Nós precisamos trabalhar com aquilo que ele nos traz para o conjunto dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? Para a atividade globalizada ali entre todos os que estão debatendo essa questão, né? E nós vamos fazendo algumas intervenções ou orientações na medida que ele expõe esse seu percurso, esse seu itinerário. No fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte, é preciso que no conjunto das discussões e reflexões se dê voz a esse aluno para que ele possa expor a maneira como ele constrói os seus itinerários, né? Professor, o aluno Rodrigo, do Polo de Araraquara, ele pergunta qual é o arcabouço teórico-metodológico norteador da disciplina.
E o Perrenot é um deles, né, professor? Isso. O Rodrigo, ele disse que iria me fazer essa pergunta, né? O pessoal de Araraquara são pessoas excelentes e eles não podem deixar de fazer algum tipo de questionamento para esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo, né? Eu diria que a teoria que norteia esses princípios são basicamente, né, a teoria da teoria cognitiva reflexiva, né, basicamente, e esse tipo de arcabouço, viu, Rodrigo, eu sei que você gostou da palavra, né, esse tipo de arcabouço, ele vai definir que você tenha como princípio a capacidade de desenvolvimento do sujeito. Você tem como ponto de partida sempre o sujeito. E hoje, a escola democrática que eu me refiro o tempo todo, ela tem como ponto de partida e ponto de chegada esse sujeito. Hoje a escola tem que trabalhar no sentido de oferecer aprendizagem, não é só o ensino. Por isso, então, é que esse arcabouço teórico-metodológico é exatamente aquele que baseia no princípio de desenvolvimento cognitivo do sujeito. O aluno Roberto, do Polo de Bauru, ele pergunta, ele até adianta um pouquinho os assuntos que vão vir ainda dentro do curso de pedagogia. Dentro da discussão sobre gestão democrática na escola, é possível discutir também a gestão da informação, junto com a gestão democrática do currículo? Sim, claro, é possível e é preciso que se discuta, sim, essa questão da gestão da informação. Hoje, a gestão da informação, ela se encontra, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vem aí uma disciplina que vai cuidar disso e é preciso que se observe como que a disciplina vai tratar esse assunto. Mas hoje a gestão da informação, ela é absolutamente pertinente em qualquer lugar. Dentro da escola, mais ainda, porque dentro da escola ela é uma questão de desenvolvimento, ela é uma questão de conhecimento, ela é uma questão de segurança, ela é uma questão de previsibilidade, ela é uma questão também, sim, de controle, e ela precisa ser tratada com muita cautela e com muito cuidado. É preciso, sim, que quando nós conseguirmos dominar um pouco mais do que dominamos hoje em relação à escola, a questão dos grandes sistemas de informações, que nós passamos a discutir um pouco mais isso e abrir um pouco mais essa discussão. Eu vejo, por exemplo, hoje a forma como os telefones celulares estão incorporados no cotidiano das pessoas, dos nossos alunos da escola, né? E ainda não se olhou para o celular da forma como se devia, né? E ele não deixa de ser um instrumento de informação e de comunicação absolutamente pertinente e dentro dos conceitos que nós trabalhamos na escola permanentemente. Vamos ter que democratizar isso sim, com toda certeza. Inclusive a gente vai ver alguns exemplos na disciplina do professor Klaus, que é a D30, que é a gestão da informação, né? E vai ter muita coisa relacionada a isso. Sim, ainda não vi, mas provavelmente vamos ter sim. Teremos. Do Polo de São Vicente, uma aluna pergunta, a Ana Paula também, se a organização de tempos e espaços da escola também é currículo. E como é que a escola trata a formação continuada dos seus professores, se isso também é gestão curricular? Sim, é importante essa sua pergunta, viu, Ana Paula? Porque a gestão do tempo e do espaço na escola, ela não tem sido trabalhada da forma muito adequada no nosso procedimento mais tradicional de lidar com isso, né? Nós temos uma situação clássica que é o seguinte: o professor ele precisa trabalhar na perspectiva do ensino, ele tem os seus conteúdos e as suas disciplinas para serem ministradas, mas é preciso que ele tenha também uma série de outros envolvimentos. Nós precisamos olhar hoje para a escola democratizada, conforme eu trato, na gestão curricular, né? De uma maneira muito diferente do que ela é vista dentro dos padrões mais convencionais, né? O professor vai à escola para dar aulas. E se o professor não estiver dentro da sala de aula, dando aula, como se dizia no meu tempo, que já faz bastante tempo, né? Colocando ponto na lousa, né? Ele não deu aula ou ele está enrolando a aula, né? E, na verdade, isso daí é uma questão que precisa ser muito discutida e bastante analisada dentro de uma visão de gestão do currículo. Porque as atividades do professor, ela precisa ser vista como elemento de qualificação daquilo que ele leva para o aluno. Se ele for visto nesta perspectiva,
na perspectiva de qualificação daquilo que ele leva para o aluno, ele está, de fato, desenvolvendo uma atividade didática dentro do currículo com tudo o que ele fizer nos seus horários de trabalho. Por isso, o professor precisa ter essa relação tempo-espaço respeitada. Eu vou ser um pouquinho radical aqui só para evidenciar algumas coisas. O professor precisa ser contratado por jornada, ele precisa ter um equilíbrio na relação sala de aula, tempo de estudo, aprimoramento e retorno à sala de aula. Ele precisa desse incentivo, mas ele também precisa de condições estruturais de trabalho no ambiente que ele vivencia. Formação continuada de professor é uma terminologia que ela caiu um pouco numa situação meio de desqualificação, né? Eu acho que a formação continuada é só uma expressão. Eu acho que o professor precisa de qualificação contínua e permanente, isso sim. E é preciso que isso seja colocado na perspectiva da gestão do currículo. Você não pode discutir essa trajetória de formação sem que o professor acompanhe todas as transformações e influência que as modificações da própria sociedade impõem a ele. Professor, inclusive isso, o senhor acabou até respondendo a questão do aluno Rui de Araraquara, que deve ser aluno do senhor lá. Sim, que ele diz que, considerando, até citando um trecho do seu texto, já que, como o senhor mesmo diz nas considerações iniciais da gestão curricular, que o momento atual da educação escolar em nosso país, que essas demandas teóricas encontram-se mais em posição problematizadora do que oferecendo respostas, né? Como nós vamos ser capazes de ser bons gestores se nós não nos organizamos enquanto uma categoria de professores, né? E isso, essa formação continuada é uma coisa que tem que ser pensada como gestão do currículo, Sim, né, professor? É verdade. Eu agradeço a pergunta do Rui. Lá a turma de Araraquara, eu não vou falar que o Rui é um excelente aluno, a turma de Araraquara é uma excelente turma, então não tem jeito de falar que um é melhor ou pior, né? Então eu agradeço a pergunta dele porque é exatamente isso, né? As nossas demandas hoje que nós temos, elas são demandas que impõem a todos nós aprender outras coisas que nós não aprendemos. Nós temos que aprender coisas que nós não aprendemos na escola. Ao se trazer para dentro da escola e da sala de aula, né, o conjunto da sociedade, e hoje a escola democratizada impõe isso, né? E impõe de uma maneira muito saudável, por sinal. Eu gosto muito dessa ideia de que todos têm que passar pela escola sim, né? Nós estamos trazendo a sociedade para dentro da escola. O modelo de escola não foi pensado para isso. Nenhum modelo de escola que tem aqui, até onde se sabe, no Ocidente, foi pensado para isso. O modelo de escola que se tem aqui no Ocidente é aquele mesmo que vem lá dos jesuítas, que passa por uma série de influência, que depois a Revolução Francesa dá o caráter efetivamente público para a escola, retirando da igreja algumas coisas. E essa trajetória histórica vai nos manter dentro do modelo. Ela não vai chegar num ponto onde ela modifica o modelo, né? Então eu costumo dizer que nós temos um modelo tradicional em estado de esgotamento, né? Esse esgotamento vai se evidenciando quando nós temos a necessidade de aprender coisas e colocar coisas que não fazia parte da idealização do modelo originalmente. Professor, é isso. Teremos que encerrar, já não estamos mais com tempo. Eu te agradeço muito ter vindo até aqui, até São Paulo, conversar com a gente. E o programa de abertura da disciplina 28, Gestão Curricular, termina aqui. Aos alunos do curso de Pedagogia da Unesp Univesp, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá. Muito obrigado.